Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 86 do estudo básico de Espiritismo. Nessa sequência de vídeos, fazemos então o estudo inicial para quem está começando a conhecer a doutrina espírita ou para quem não leu ainda o livro dos Espíritos. Nosso principal objetivo no curso básico, para quem está começando a conhecer, é leitura do livro dos Espíritos, do início até o final. Esse livro que aparece aqui do lado, que foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou, formando então a doutrina espírita. Ele fez perguntas e recebeu as respostas da espiritualidade, e assim foi construindo então o livro dos Espíritos. Toda a aula nós lemos um conjunto de perguntas e vamos então do início até o final do livro dos Espíritos. Muito bem, mas toda a aula também fazemos a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Uma página. O Caminho, Verdade e Vida é um livro ideal para você fazer a abertura do seu Evangelho no Lar. Falamos sobre Evangelho no Lar, explicamos e damos algumas dicas na aula 2. Você pode depois voltar e assistir essa aula. Muito bem, o Caminho, Verdade e Vida, ele é uma página, rápido, porém com uma grande profundidade na doutrina espírita. A gente consegue, então, ler o texto do Espírito Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico, e aí nós pensamos em cima daquele texto os aprendizados para colocar em prática no nosso dia a dia. Esse é o nosso momento de reforma íntima. É o momento em que nós, além de estudar, nos preparamos para colocar em prática também os ensinamentos. Muito bem, então a gente sempre começa com o Caminho, Verdade e Vida. E hoje, no Caminho, Verdade e Vida, nós temos o título Comer e Beber. E depois, no livro dos Espíritos, nós vamos então continuando na terceira parte, falando sobre as leis morais. Estamos no capítulo 6, lendo sobre a lei da destruição. E vamos falar sobre flagelos destruidores. Bom, bora lá então. Muito bem, vamos então para a leitura de hoje. Comer e Beber, do livro Caminho, Verdade e Vida. E no livro Caminho, Verdade e Vida, os textos sempre começam com um versículo. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado nas nossas ruas. Jesus. Então, um dito de Jesus, e está em Lucas, capítulo 13, versículo 26. A explicação agora de Emmanuel, o texto de Emmanuel sobre o versículo. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Começaram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Começaram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava, a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus,
conhecia Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai, junto aos homens, ensinando a verdade. Entregou-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Muito bem, um belo texto de Emmanuel, né? E aí agora vamos então pensar os aprendizados aqui que conseguimos tirar, né? Então começa Emmanuel dizendo, olha que tem religiosos aí diversos aí, em todos os matizes que apenas falaram em demasia, né? Ou seja, que falam em nome de Jesus, mas acima de tudo não colocam em prática nas suas vidas a mensagem de Jesus. Eu acho que esse é o principal aprendizado hoje, né? É que precisamos não só ler, não só estudar, mas fazer o que estamos fazendo nesse momento agora, pensando aqui os aprendizados desse texto. Né? E talvez o maior aprendizado seja esse. Seja, olha, estudar é importantíssimo. Ler, estudar, né, o Evangelho constantemente. E quando a gente estuda também constantemente o Evangelho, a gente vai sedimentando no nosso consciente a mensagem, gradativamente, plantando no nosso jardim interior, chamado subconsciente, plantando a mensagem. Mas não adianta sair dali e começar a brigar com um, brigar com o outro, falar de forma exageradamente braba com um, ou brigando, ou qualquer maledicência, e aí você vai piorando o seu campo energético também, né? Então a gente tem que se manter com uma boa vibração constantemente, que a gente sempre fala aqui no nosso momento aqui de reforma íntima, né? É manter a positividade, manter então o seu campo vibratório bom. E como é que eu mantenho o meu campo vibratório bom, né? Falando coisas boas, transmitindo coisas boas, pensando, que é onde tudo começa. Pensamento. Pensando coisas boas, né? Controlando o pensamento. A fonte de tudo, de onde tudo brota, de onde tudo inicia, né? A gente pensa e aquilo que pensa, por vezes, se não for controlado, se a gente não estiver aqui raciocinando o tempo todo, a gente acaba falando o que pensou. E isso não pode acontecer. A gente sempre, antes de falar, antes de colocar o pensamento para fora, deve parar e ligar o filtro do racional, constantemente. Por vezes, é melhor manter o silêncio do que falar de supetão, do que falar de improviso. O improviso, muitas vezes, pode ser que não sejam palavras tuas. Pode ser que você esteja falando de alguém que está soprando e você está falando e que vai causar uma maledicência ou que vai causar um mal a alguém, né? E devemos evitar. Devemos estar constantemente vigiando e orando, como disse Jesus. Então, vigiai e orai é constante. E o vigiai a si mesmo. E tudo começa aonde brota os pensamentos, no nosso subconsciente. Então, precisamos regrar, tomar conta do subconsciente e dizer para ele, não, isso daí, não, isso não é problema. Inclusive, aqueles pensamentos de ansiosidade. Né? Chegou qualquer pensamento de ansiosidade, preocupação com o futuro, né? Que por vezes vai brotando,
A gente tem que cortar e tem que dizer, não, isso aí eu resolvo rapidinho. Isso daí rapidinho vai ser resolvido. Não, isso não tem chance de acontecer. Deus está sempre nos protegendo, sempre nos direcionando. O universo todo com a espiritualidade agindo a nosso favor, constantemente. O objetivo de Deus é um só, é a nossa elevação, cada vez mais, colocar-nos no caminho do bem, ensinarmos, mostrar-nos o caminho correto, diferenciando o bem e o mal. Mas temos que fazer a nossa parte. Deus é como aquele pai que faz um furinho na tangerina. E a tangerina ele entrega para a criança mesmo destacar com os seus dedinhos. A criança somos nós, que vamos aos pouquinhos destacando, né? Abrindo aquela fruta para poder aproveitar. Mas o furinho inicial, ou seja, o caminho, é mostrado por Jesus com seu evangelho e por Deus que permite, então, o encaminhamento aí das soluções de nossos problemas no dia a dia e o direcionamento de qual caminho devemos tomar. Bom, então é muito por aí, né? É colocar em prática. Essa é a mensagem de hoje, né? Muito parecido também com a mensagem da última aula também, que também falava sobre colocar em prática Jesus na nossa vida, né? E colocar em prática é constantemente, para todas as ações que você fizer, parar para pensar antes de falar e antes de agir também. Sempre parar, pensar e pensar, olha, isso está no Evangelho de Jesus? Jesus faria isso? Jesus aprovaria isso? Será que é correto esse tipo de pensamento ou esse tipo de palavras que eu vou falar agora? Será que o que eu vou falar é uma maledicência? Já falamos sobre maledicências anteriores. É um mal muito grande e derruba as nossas energias, além de provocar ações que depois vão voltar. Então, quando a gente fala uma maledicência, você está falando mal de alguém ou você está falando mal de alguma coisa, mas você está causando uma vibração ruim no universo. E aquilo volta. Então, temos que evitar e só passar a falar coisas produtivas. Não fale mal. Diga o que tem que ser feito para consertar. Ou então, mais ainda, conserte o problema, se tiver ao seu alcance, lógico. Mas se não está ao seu alcance, não adianta ficar falando mal. De que adianta ficar falando mal do buraco na rua? Tem que aguardar e vão consertar. A equipe que vem preparada para trabalhar naquele buraco na rua vai consertar. Fé em Deus e acabou-se. Não precisa falar, não precisa nem ficar mentalizando. E o buraco na rua é um exemplo. A gente tem nossos problemas no caminho que temos que, com a positividade, estar constantemente olhando as coisas boas e não ficar focando nas coisas ruins, né? Então, esse é o grande trabalho aí que temos que fazer na reforma íntima constantemente, para trazer paz interior. E aí, com essa paz interior, então nos possibilita a meditação que Emmanuel comenta aqui, né? Emmanuel comenta aqui, o homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Ou seja, mantermos a calma, assentarmos, como dizia Jesus, né? Assentem os homens, acalmem-se, para que a multiplicação possa ser feita. E Emmanuel comenta, os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Muito bom. Então esse é o texto de hoje, né? Vamos colocar em prática aí no nosso dia a dia. Nós temos aqui no canal vários vídeos que falam sobre outros assuntos, inclusive sobre reforma íntima, sobre pensamento positivo, positividade para transformar a nossa vida numa vida melhor.
como controlar esses pensamentos, porque às vezes parece muito difícil, né? Como é que eu controlo, né? Existem exercícios para a gente trabalhar no nosso dia a dia. Então, nós temos série aqui no canal. Por isso, deixe seu like, se inscreva se você não está inscrito. E vamos então agora para a leitura do Livro dos Espíritos de hoje. Bom, a leitura do Livro dos Espíritos de hoje, nós estamos falando aqui sobre a lei da destruição. Só lembrando, a lei da destruição, ela está ela é a sexta lei, né? E nós já passamos aqui, ela está dentro da terceira parte, conforme mostra o quadro aqui do lado. Está dentro da terceira parte. Estamos falando sobre as leis morais, todas as leis morais que os espíritos trouxeram para Kardec. E existe também uma lei chamada lei da destruição, né? Por que Deus faria uma lei tão terrível como a lei da destruição, né? E os espíritos já falaram no primeiro tópico, lembrando que a lei da destruição contém esses 7 tópicos que estão listados aqui embaixo, e hoje vamos falar sobre flagelos destruidores. Mas os espíritos já deram a orientação dizendo que, olha, a lei da destruição nada mais é do que uma transformação necessária para todas as coisas, para fazer, então, a movimentação, para fazer uma evolução, para fazer com que algo se modifique e que faça, então, melhorar o nosso universo. Os mundos todos que existem estão constantemente em transformação. E para que haja transformação, tem que haver, em alguns momentos, a destruição do que é antigo, do que já está ultrapassado. Muito bom. Bom, hoje nós vamos, então, na lei da destruição, da questão 737 até a questão 741. E estamos lendo flagelos destruidores. Bora lá, então. Muito bem, questão, então, 737. Pergunta Kardec: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta dos espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala de aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais ponto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Muito bem, então, excelente resposta aqui dos espíritos, né, completa, deixando claro que, olha, o que Kardec chama de flagelos destruidores seriam grandes tsunamis e outras catástrofes naturais, vulcões, né, que dizimam uma região, populações às vezes vêm a morrer por conta disso. E os espíritos dizem aqui, olha, primeiro, todas as decisões vêm de Deus e Deus sabe o que está fazendo com o objetivo da evolução dos seres. Então, a evolução dos seres é o principal objetivo desses flagelos. E, por vezes, há necessidade de se destruir para que seja, então, feita uma reconstrução. Então, essa é a resposta aqui dos espíritos na 737. Vamos à questão 738.
Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Resposta dos espíritos: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Muito bem, então a resposta dos espíritos, basicamente, ela diz aqui, olha, Deus atua constantemente. Primeiro, fornecendo o direito de escolha de cada um, o direito de escolha do bem e do mal, o direito de evoluir, de progredir, cabe a cada homem, a cada ser. E os meios de evoluir são dados por Deus, além de recebermos constantemente da espiritualidade ajuda, direcionamento dos nossos mentores que estão sempre procurando nos ajudar, procurando nos direcionar, mostrar o caminho, dar inspirações do qual caminho devemos seguir. Porém, em alguns casos, mesmo a espiritualidade atuando, mesmo Deus dando os benefícios da escolha, do livre-arbítrio, mostrando o caminho do bem ou do mal, com o Evangelho de Jesus, por exemplo, né? Mesmo assim, aqueles seres, eles acabam tomando constantemente o caminho errado. E muitas vezes o mal está enraizado naquela população, naquela região, na forma de uma cultura manchada durante séculos com conhecimentos errados, com escolhas erradas. E por vezes, não em todos os casos, não estou dizendo em todos os casos, mas por vezes, ocorre, então, o mal para justamente ocorrer uma limpeza e uma transformação naquela cultura que estava errada, que estava, de repente, num caminho errôneo, que não permitia aos seres fazerem a própria escolha, por N razões. Pode ser até um ditador ruim que assolava a todos naquela região, né, e que precisavam ali, então, de uma renovação. Como não conseguiam a renovação natural, ou pelo menos essa renovação iria demorar muitos anos, como dizem os espíritos na questão anterior, né? É feita então uma renovação rápida, uma renovação aos olhos dos homens, uma renovação sofrida, uma renovação de flagelos destruidores, né? Mas que do ponto de vista espiritual nada mais é do que um desencarne, preparo e um reencarne futuro para reconstrução, para reinício. Do ponto de vista espiritual, é muito mais suave, é muito mais natural do que enxergar simplesmente aqui como Kardec está comentando, né? Um flagelo destruidor, né? Então temos que sempre entender esses processos de destruição, principalmente como processos de transformação. Agora vamos, dentro da questão 738, Kardec faz uma pergunta A. Pergunta A de Kardec. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Resposta dos espíritos. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo é bem pouca coisa. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tantos vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus,
e o objetivo de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens. O espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os uniformes deles. Então, essa resposta dos espíritos aqui deixa bem claro, né, de que isso que chama calamidade, que Kardec chama de flagelos destruidores ou grande calamidade, né? Na verdade, perante a eternidade, é algo muito pequeno, né? A transformação também de desencarne e preparo para o novo reencarne também é muito pouco. A gente é que transforma tudo de uma forma dramática, como o fim de tudo, e a gente no Espiritismo sabe que é um momento apenas transitório de transformação e vamos para a verdadeira vida, preparar para uma nova vida, num local renovado. Então essa que é a grande mensagem aqui com relação a essa pergunta A de Kardec. Agora, Kardec colocou também uma pergunta B, dentro da questão 738. Pergunta B de Kardec. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Ou seja, deixam de ser vítimas, deixam de sofrer, né? Essa é o comentário de Kardec, não foi nenhuma pergunta, foi um comentário. E a resposta dos espíritos? Se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Bom, então aquela mensagem de sempre, né? Suportar sempre, sem reclamar, sem choramingar, sem desanimar, como eu costumo dizer sempre aqui no canal. A gente tem que sempre enfrentar tudo na vida, todos os problemas, de cabeça erguida. Com cabeça erguida significa fé em Deus, Evangelho de Jesus numa mão e a doutrina espírita mostrando, então, toda essa revelação que nos faz. E aí, com esse conhecimento todo, a gente consegue compreender que esse momento de flagelo, de dificuldade, seja lá qual for o momento, é um momento transitório, que perante a eternidade, como dizem aqui os espíritos, é um momento mínimo. Vai passar. E passa rápido. O que importa é a fé em Deus, mantermos-nos na retidão constante. Isso é o mais importante. Não é por causa de um problema, de um flagelo, que vamos desviar, que vamos começar a reclamar de tudo, que vamos começar a mostrar que não estamos sabendo passar pela dificuldade. Então, esse é um grande aprendizado que tem nesse texto aqui, dessa resposta B. Suportá-los sem murmurar. E o outro grande aprendizado é, olha, a vida é um ponto perante uma eternidade. O espírito, o nosso espírito, nós somos de verdade espírito, nós não somos corpo. Né? Aprendemos isso, é um aprendizado básico do espiritismo. Não somos corpo, não somos essa veste aqui, a matéria que estamos vestindo nessa encarnação. É uma imagem só. Como diziam os gnósticos, como diziam os primeiros cristãos. É uma imagem da encarnação atual. Porém, passa, vai passar. Nós somos de verdade essa inteligência espiritual, essa consciência que nós levamos quando desencarnamos. Muito bem.
E aí continuam os espíritos, essa explicação ainda da B aqui. Venha por um flagelo da a morte, ou por uma causa comum. Ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. Se, pelo pensamento, pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades do destino do mundo. Então, é um pouco mais do que foi respondido antes, né? Falando sobre, olha, é um momento só de transição. Temos que ter isso na mente, não temos que cair na sofrência, nos lamentando. Nos lamentando, normalmente, é por causa de apego numa situação dessa. Por causa de apego, por causa dos bens materiais, por causa da vida na terra, na matéria que tínhamos. Mas não paramos para pensar que a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual e que os nossos verdadeiros bens são a nossa consciência, o nosso aprendizado, que é a nossa maior conquista a cada encarnação. Todo o aprendizado que fazemos do bem, do mal, da evolução da consciência, isso é o que levamos quando vamos para o mundo espiritual. Questão 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Então a pergunta de Kardec é, olha, e com relação ao mundo físico, né? Existe alguma utilidade, né? Porque os seres serão renovados, né? Irão desencarnar, irão para o mundo espiritual para esperar uma nova encarnação. Mas e o planeta e o mundo físico, né? Existe alguma utilidade nesses flagelos? E a resposta dos espíritos é: tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentarão. Então a resposta aqui eu acho que é bem clara, né? Então, sim, alguns flagelos também, além de fazerem uma renovação dos seres, também provocam uma renovação do ambiente, muitas vezes até uma renovação do planeta inteiro. Já passamos por isso no nosso planeta, né? Passando de estágios em que é necessário fazer uma renovação do planeta todo. E aí ocorre, então, a troca dos animais, inclusive, né? Saímos de um mundo pré-histórico, onde tinham feras, onde o clima do planeta era um clima muito selvagem, a vibração do planeta era uma vibração de planeta pré-histórico, com raiva, com ódio, com muita vibração de selvagem em si, né? E mudamos, então, numa determinada época do nosso planeta, mudamos, então, o estágio do nosso planeta por um planeta melhor um pouquinho, com animais selvagens, mas não tanto, com seres um pouquinho mais inteligentes. E é isso. Bom, questão 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem? Por quê? Por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Então, a pergunta de Kardec é, olha, serão os flagelos, né? Quando chama flagelos aqui, são as catástrofes naturais, de uma maneira geral, né? Seriam também provas morais para o homem, por colocá-lo, então, de frente para provas aflitivas e de necessidades, né? Muitas vezes falta de alimento, seca muito grande na região, né?
seriam flagelos, por exemplo, muito grandes em determinadas regiões. E aí a resposta dos espíritos. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar os seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não dominam o egoísmo. Então, os espíritos dizem sim para Kardec, realmente são provas para o homem, né? Muitas vezes não, são só transformações de desencarne, mas muitas vezes trazem seca, trazem inundação, e ali é uma forma de instigar no homem, ou seja, de exercitar a inteligência do homem para que ele saia, às vezes, do conforto e exercite a sua paciência, a sua calma, né? Como lemos agora nas questões anteriores, sua paciência, sua resignação, sua vontade de seguir em frente, o seu ensejo de manifestar os seus sentimentos de abnegação, o seu amor a Deus, lembrar-se de Deus. Muitas vezes aquela população não estava atenta à sua matéria, mas não tinha se esquecido das orações, tinha se esquecido de dar atenção a Deus. E é uma forma, então, de chamar a atenção. Olha, o caminho não é só pela matéria. Então, é uma forma aí de dar uma sacudida nas pessoas que sobreviverem àquele flagelo, né? E provocar, então, todos esses sentimentos. Desinteresse, quando ele fala que desinteresse, é desinteresse pela matéria, pelo apego da matéria, pelo apego ali, pelo que ele tinha, né? E uma chamada de atenção para que, olha, o importante é a vida futura, é a vida espiritual. Então, passe a dedicar-se à vida espiritual. E também, naturalmente, o amor ao próximo, porque o ser numa situação dessa de calamidade, né, ele passa a se ajudar uns aos outros. O que antes talvez não acontecesse, começa a acontecer. Então, são formas aí, essas transformações e de destruição, nesse caso, são formas de chamar a atenção desses espíritos para que o caminho estava errado. Olha, prestem atenção aqui no que é importante de fato. O que é importante de fato são vocês como seres, e não o mundo material, como estava antes, todo mundo focado. Então agora o mundo material não existe mais. E agora? Agora vamos olhar para os outros seres, vamos dar as mãos e vamos em frente juntos passar por essa dificuldade. Bom, essa foi a 740. Fizemos o entendimento da resposta dos espíritos. Vamos agora para a última questão de hoje, que é a questão 741. Pergunta de Kardec. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Resposta. Em parte, é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquirem conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir-se, se lhes sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, eles, muitas vezes, os agrava pela sua negligência.
Muito bem, então entendemos aqui que os espíritos falam sobre saber lidar com os flagelos, né? Então, ao longo da evolução da humanidade, os seres humanos vão aprendendo e compreendendo o fenômeno também de como controlar alguns flagelos da natureza e minimizar o seu impacto. Secas, por exemplo, passam a ser previstas, chuvas exageradas, tempestades que destroem a lavoura. Então, o ser começou gradativamente a alguns desses flagelos, que antigamente dizimavam sem qualquer tipo de controle, mas o homem começou, então, a compreendê-los e saber, então, com seu conhecimento e experiência, podendo, então, conjurá-lo, prevenir-se de alguns fenômenos. Mas aí comentam os espíritos que, olha, alguns fenômenos são gerais, para o planeta, inclusive, todo. E aí desses não tem o que fazer. Esses, cada indivíduo aí sofre, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, dependendo de onde estão, dependendo da sua necessidade de passar por mais ou por menos aquele momento, mas que são momentos necessários para a evolução do planeta ou de uma determinada região. Bom, então, é isso. Fechamos hoje na questão 741. Na próxima aula, nós vamos falar sobre guerras. Kardec fez perguntas aos espíritos, indagando, já que estamos falando de destruição, e sobre as guerras que ocorrem, muitas vezes guerras generalizadas, né? E aí Kardec vai fazer várias perguntas aí, muito interessantes. Bom, é isso então. Nos vemos na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Muita paz e luz no coração de todos. Até a próxima aula.